inclusive estamos aqui com a nossa querida Olha aí, Seguro ó. Essa aí Bet. eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Por quê? Diga É lá, fala pro muito, pessoal. é bem boa, viu, cara? Eu não conhecia, entrei pra jogar nessa daí, porque eu jogo quase em todos pra ver qual é. Sim. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na Então, descrição. então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral casa lá. é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto, e assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro É a Bet mais alta. é a mais É a alta. mais alta. É a mais alta. Tipo assim, Tá regulamentado. tá regulamentada, e além disso, por ela ser uma casa mais nova, ela paga muito bem. Então, não vai usar o dinheiro da tua grana que você precisa pra, Não né? seja otário, só É, isso. é. Só não ser trouxa. É só não ser trouxa, não vai usar a grana que você precisa. Você participou de qual estágio? Responde aqui, então. Olha só, o grande trabalho que a gente fez, a grande Eu sei, tá? peso Eu só tô pedindo pra você eu esclarecer sei, pro idiota que não sabe. o peso do meu trabalho, foi participar de uma pesquisa internacional chamada Stadia, que eu fundei essa pesquisa em 2013, e essa pesquisa capengou por 3 anos, né, até um pouco mais, quase 4 anos, porque é muito difícil você conseguir informação sobre estádios de futebol. Sim. Você consegue informação básica na internet de qualquer estádio do mundo, mas a informação que a gente queria eram plantas, né, as plantas técnicas dos estádios, Mais profunda, né? né. Porque a gente faz uma análise, o início da pesquisa era analisar a distância da arquibancada para o gramado, a inclinação da arquibancada e a acústica do estádio. E aí você não consegue através das informações que estão disponíveis na internet, você precisa das plantas. E aí estava muito difícil, era uma pesquisa que conseguia, sei lá, 2 estádios por mês. Muito devagar, muito devagar. Pra você ter uma ideia da dificuldade desse trabalho, Rafael, eu moro em Wellington, na Nova Zelândia, tem um estádio aqui e eu não tenho as plantas do estádio da cidade onde eu moro. Eu tenho plantas de um estádio, por exemplo, na Coreia do Norte, mas eu não tenho as plantas do estádio da cidade onde eu moro. Caralho. É difícil, cara, não é fácil É, obter. não, assim. Tá. Mas por quê? Só uma dúvida, assim, antes de você continuar. Por que é difícil? Eles escondem alguma coisa? Ou o que é? Alguns escondem, por exemplo, alguns estádios europeus trabalham com sistemas de acústica diferentes e eles não querem divulgar, mas a maior parte disso é porque os estádios são antigos, as plantas não são digitalizadas, ou as plantas são digitalizadas num escritório terceirizado, às vezes estão, por exemplo, o Allianz Arena do Bayern de Munique. As plantas estão na prefeitura de Munique. Eles não têm, o Bayern não tem as plantas. O Bayern tem as plantas digitalizadas, mas não num formato de compartilhamento. Eles têm um software que eles usam que não é o AutoCAD, que não é o Revit, que não é o SketchUp. É um software que eles usam lá antigo. E eles falam, cara, não podemos compartilhar essas plantas. Então, por exemplo, para pegar o Allianz, a gente teve que ir na prefeitura de Munique, solicitar. E aí tem que ir pessoalmente na prefeitura de Munique. Um pesquisador foi na prefeitura de Munique, aí também pegou o estádio Olímpico de Munique, que era onde era a casa do Bayern antes do Allianz Arena, que pra mim é um dos estádios mais bonitos do mundo, se não for o mais bonito do mundo. Desculpa. Então é difícil conseguir as plantas. E o que fez a gente conseguir as plantas, o que deu o punch pra gente conseguir as plantas, foi um estagiário nosso, chamado Pascal, um holandês. Nas universidades europeias, muitas delas têm um semestre que os alunos precisam fazer estágio, né? E esses estágios são pagos pelas próprias universidades. Esse aluno veio para cá fazer um estágio comigo para estudar os estádios de futebol. Então ele veio para cá, ele ficou aqui 6 meses, procurando os estádios pela internet e tal, conseguiu um monte, porque ele ficava só fazendo isso o dia inteiro, né? Então ele conseguiu uma porrada de estádio. Aí ele voltou pra Holanda, umas 2 semanas depois ele me ligou e falou: "Fabrício, preciso da sua ajuda. Eu acho que eu consegui todos os estádios da primeira divisão holandesa". Falei: "Cara, como você fez isso?". Ele: "Eu tive uma ideia, preciso que você me ajude a operacionalizar". Eu falei: "Qual foi a sua ideia?". Ele: "Cara, a gente assinou um contrato, eu prometi um contrato de confidencialidade. Eu expliquei o que você tá fazendo, você põe um contrato de confidencialidade, diz: 'Ó,
nós vamos usar esse dado para pesquisa, esse dado não será divulgado, a gente entrega para você, para o time, o resultado dessa pesquisa, com o comparativo com os outros estádios que você não vai saber o nome, porque terá um contrato de confidencialidade, e você pega os dados de graça. Então você tem um relatório comparativo do seu estádio com outros estádios do banco de dados. A única coisa que você tem que fazer é prover as plantas digitais pra gente. Ele teve essa sacada, a gente foi aqui no Genial. departamento genial. Departamento jurídico aqui da faculdade, criamos um contrato de confidencialidade com 4 níveis. O mais elevado, a gente não pode nem citar que fez a pesquisa do estádio, e tem pelo menos uns 200 estádios nessa configuração. E tem um nível mais baixo, que é o nível 3, que a gente não pode citar os resultados, mas a gente pode citar que trabalhou no estádio. O nível 2, por exemplo, que tem menos restrições, que a gente pode dar algumas informações a respeito do resultado. E o nível mais baixo, que a gente pode falar o que a gente quiser sobre o estádio. Então, por exemplo, a gente, nesse banco de dados, a gente tem 10.000 estádios. 10.000 estádios. Caralho, Kika. A gente tem 600 estádios que a gente tem as plantas completas, com uma pesquisa de resultado acústico e uma pesquisa de resultado de inclinação de arquibancada e distância do gramado. Então, quando alguém pergunta quantos estádios você participou, essa pergunta é capciosa, porque eu não participei, eu não sou pedreiro, eu não participei de nenhuma construção de estádio. Pedreiro Mas, é lá. mas se algum estádio, por exemplo, vai fazer uma reforma, ou vai construir um estádio, e contacta a pesquisa, fala, vem cá, nós temos essas plantas aqui, como esse estádio aqui vai comparar com os outros estádios aqui da Itália, por exemplo? A gente pega as plantas, analisa e manda de volta. Nesse caso, eu posso dizer que eu participei do projeto? Posso. Posso. Tem lá, minha pesquisa foi lá entregue, faz parte da análise. Lógico. Então, a grande maioria dos estádios, eu não posso dizer quais estádios eu participei, porque tem um contrato de confidencialidade. Agora, eu tenho um banco de dados com 600 estádios com todas as plantas no mundo. Agora, se você pensar quantos são 600 estádios, pensa aí, Liga, Premier League, a Championship, a Primeira Divisão, França, Itália, Portugal, são 100 estádios, faltam 500 estádios. Então tem estádio pra caramba nessa pesquisa, e a resposta é essa. Então, eu participei de alguns projetos. Eu não sinto que eu preciso dizer exatamente qual projeto que eu participei, basta a pessoa saber a história da pesquisa e basta a pessoa, ver o meu trabalho no YouTube, ver a qualidade da informação que eu entrego. Pra mim isso é o suficiente. Agora tem esse ataque também, né. "Você participou de qual estádio? Então não pode falar nada". Como se eu não tivesse uma vida pregressa no Brasil, no mercado imobiliário, Lógico. falando dos problemas, dos projetos, os terrenos que eu abri mão, que eu não comprei porque tinham problemas, como, por exemplo, o terreno onde está o estádio do Corinthians, um terreno que eu analisei quando eu trabalhava numa empresa brasileira. Falei: "Cara, não dá pra comprar porque tem uma tubulação que passa debaixo do terreno que conecta uma refinaria em São Caetano até o aeroporto de Guarulhos. Como é que eu vou mudar isso aqui? Isso aqui vai custar R$ 1 zilhão. Não compramos o terreno. Compramos um terreno lá no meio de Itaquera, mas não compramos esse terreno. Então, a gente sabe os problemas que podem acontecer num projeto imobiliário e, por coincidência, Rafael, é coincidência, né, cara? Eu tenho conhecimento também, de estádio. Então, a sorte, eu tenho uma pessoa que, cara, trabalhou no mercado imobiliário a vida inteira, desenvolvendo projetos muito maiores do que um estádio e, por sorte, mudou de carreira e tem conhecimento de estádio. Então, junta os 2 conhecimentos. Então, descredibilizar o meu trabalho é um esforço hercúleo, porque não vai conseguir. Eu tenho conhecimento técnico suficiente para me defender desse tipo de acusação. Não, lógico, cara. E assim, é surreal que alguém que, por exemplo, porra, você não precisa dizer quais e quantos estádios você participou. Mas qual o embasamento que um cara que vai fazer esse tipo de pergunta para você ou esse tipo de acusação para você tem para falar? Beleza, digamos que eu não tenha participado de nenhum estádio. E você? Porra. Não, e tem outra. Vamos fazer uma suposição diferente?
Vamos dizer que eu não participei de nenhum estádio, Rafael. Sim. Nenhum. Mas tenho esse conhecimento. Porque dediquei 10 anos da minha vida para estudar para isso. Isso tem menos valor? Lógico Talvez que tenha. não. Talvez até tenha menos valor do que tá lá num projeto, mas tem um valor também, intrínseco, que pouquíssima gente vai ter. Aí eu Sem te dou um dúvida. exemplo. Tem um escritório de arquitetura chamado Populus. Esse escritório é o escritório que fez, por exemplo, o estádio do Tottenham, que fez a Arena das Dunas no Brasil, a porrada de estádio pelo mundo. É o maior escritório de arquitetura especializado em arenas esportivas, tá. Eu tive contato com o Populus em diversas oportunidades, em vários projetos. Alguns relacionamentos muito bons, outros muito ruins. Por quê? Porque a gente tem conhecimento suficiente para sentar na mesa, e discutir com eles. Não, por exemplo, a gente não tem condição de discutir qual é o melhor painel acústico que vai ser colocado na cobertura do estádio. Mas a gente pode dizer: "Ó, essa configuração que vocês estão estabelecendo para esse estádio não é a melhor para o efeito caldeirão". A gente consegue fazer isso, entendeu? Então tem um valor e a gente já fez isso. E em algumas das vezes que a relação não foi boa com a Populus, foi porque a gente não estava sentado do lado do Populus na mesa, a gente estava sentado do lado do time. E eu falava: "Ó, né, vai ficar muito caro. Vai ser bom? Vai, mas vai custar muito caro". Então, algumas vezes foram boas, outras vezes não foram boas. É assim que funciona. Normal, você está agindo ali como um consultor, né, às Técnico, vezes, então técnico. é isso. Então, galera, mais um mito esclarecido aí de que Fabrício Kika não sabe nada de estádio, que Nada. nunca construiu um estádio na vida, que ele não é o pedreiro, ele não é o mestre de obra e ele não pode opinar de estádio. Aliás, se ele não pudesse opinar de estádio, ele não estava participando de tantos canais aí, não só o meu, do Paparazzo, mas o Charla, enfim, vários outros, inclusive prestando consultoria aí para times. E não é time pequeno não, tá, amigo? Não é time pequeno que tem condição de construir um estádio com é Populus que chama? É Populus? É, Populus, é. Populus, é. Então, dá para ver que o cara não é pouca merda, não. Tem outro link na descrição aqui, que é o curso do PT Jordan, nosso parceiro. Você conhece o PT, né? Conheço, claro. YouTube sem aparecer para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Para quem não conhece o PT, tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. No canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia, tem que ralar bastante. Mas aí nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? É. Então se prepara aí que não é essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não tem atalho.